Olá a todos, muito bom dia, muito prazer. Eu sou o Félix, Security Advisor aqui da SEC. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira série sobre inteligência artificial conectada com os nossos serviços. Mas antes de começarmos, alguns recados aqui importantes. Primeiro que mais para o final da sessão teremos um momento ali para perguntas e respostas. Quem permanecer conectado conosco, inclusive até o final, teremos um desafio que está valendo aqui um gift card no valor de US$ 100 também, ok? Então sejam todos bem-vindos e aproveitem essa nossa série. Bom, primeiro assunto que eu gostaria de trazer para vocês é referente ao tema de exposure, como que a SEC está entendendo o mercado, que tudo está se passando, obviamente, na era da IA, e dos dois cenários, né, tanto o lado do ataque quanto o lado da defesa. Então, a gente preparou com muito carinho esse conteúdo para compartilhar um pouco de como nós, aqui, como especialistas de cyber, estamos nos posicionando, né, quais são as mudanças que a gente tem feito também no nível de arquitetura, obviamente, para trazer um maior nível de resiliência aos nossos clientes. Bom, primeiro de tudo, né? O assunto da vez, de fato, é a IA, todo mundo, de certa forma, está comentando. E quando a gente olha especificamente para a parte de exposição, nós entendemos que os fundamentos, eles são os mesmos, eles não mudaram. Só que teve algo que mudou, que a IA carregou isso, que é a urgência. Antes, nós tínhamos ali um cenário, muitas vezes, comum de uma exploração de uma ameaça que levava dias, talvez semanas. Hoje, com o advento da IA, essa velocidade mudou. Então, eu passo agora, a partir de uma credencial, por exemplo, ter uma exploração em cerca, talvez, de alguns minutos, de meia hora, né? E mesmo com toda essa mudança, a base primária em vulnerabilidade, em compliance, ela continua sendo a mesma. A IA, até esse momento, ela ainda não criou coisas novas para exploração, mas ela conseguiu, obviamente, acelerar muito dessas execuções. E aí tem dois pontos importantes aqui, que a UF, inclusive a Microsoft também nas últimas pesquisas, identificaram que parte das organizações que sofreram ali com vulnerabilidades, né, ou explorações, foram percebidas que os ataques foram ativados, inclusive, por AI. Então, isso mostra a importância de que a, a parte exploratória, de fato, ela evoluiu, mas também a parte de defesa também, um pouco do que eu vou comentar no decorrer aqui da apresentação. Falando um pouco sobre os nossos pilares, hoje, como o nosso foco de fato é o pilar de Exposure Management, a SEC ela possui diversos segmentos que tangem esse pilar, mas hoje daremos foco em 5 principais aqui para vocês, e depois, caso tenha interesse em conhecer as outras plataformas também que se conectam nesse framework, ficamos à disposição para compartilhar um pouco. O que muda frente a todo esse cenário, pessoal? A SEC, enfim, nós temos muitos parceiros ali estratégicos a nível de cyber, temos uma arquitetura, inclusive, que é flexível, que nos permite, inclusive, conectar diversos parceiros e trabalhar com diversas plataformas para que a gente leve para os nossos clientes aquilo que mais se enquadra no seu ambiente, que mais está aderente ao seu negócio também. Mas hoje, parte dessa minha apresentação está muito focada em uma solução específica, que é a Qualys. Tá? E aí, por que a Qualys para esse momento? Porque, como parceiro estratégico da SEC também, a gente tem buscado trazer aos nossos clientes uma solução que nos permita olhar para a exposição e para outras superfícies também de uma forma muito mais ágil e que muitas vezes um mesmo agente possa habilitar outras verificações, como, por exemplo, a própria Qualys, que em um único agente a gente consegue ter uma visão de compliance, de vulnerabilidade e outras coisas mais que estão conectadas, tá? E por ser uma ferramenta flexível e com múltiplas formas também de escaneio e de detecção, isso acaba favorecendo para que a gente tenha uma amplitude maior desse alcance quando falamos de vulnerabilidade. Um ponto importante, quando a gente entra no assunto de compliance, desde 2024, 2025, ano começou 2025, nós começamos a fazer uma transição dos antigos clientes aqui, que eram da base SEC, que estavam com uma ferramenta proprietária, e agora estamos indo para a Qualys. E isso tem se mostrado muito efetivo nos últimos clientes, porque a gente passa até agora uma checagem através de um framework de mercado, que é o CIS Benchmark. Todo esse processo de arquitetura e diagnóstico, ele também foi atualizado aqui, muito por conta da Qualys, né, que está com a gente nesse movimento, então a gente passa a ter menos dependência do cliente. Ao mesmo tempo, todo o conteúdo tem uma dinâmica diferenciada, se conectando com as plataformas da SEC para poder exibir o resultado tanto a nível técnico quanto a nível mais gerencial, e também
a gente passa a ter agora muitos mais controles, outros controles que são checados dentro desse mesmo programa, e obviamente isso eleva o nível de maturidade do cliente. E a camada número 5, que é a mais importante também, que é o apoio consultivo do time da SEC, que, enfim, no fim do dia, né, está ajudando o cliente também nesse desenho, nesse processo de implementação e correção ali das não conformidades. Ok, Félix, mas como que a IA se conecta em tudo isso? Primeiro que, assim, a SEC, assim como outros grandes parceiros também de segurança, adotamos um modelo que está diretamente conectado com a IA porque ela nos habilitou para isso, que é a plataformização. O que isso quer dizer? No fim do dia, cada solução, de fato, ela vai ter o seu indicador, ela vai ter a sua entrega, a sua engine para conseguir ser executada. E aí, quando esses dados eles vêm aqui para a SEC, e aí eles se acoplam no nosso ecossistema, na nossa plataforma, que obviamente ali tem muita conexão de IA também e inteligência, tudo isso consegue ser correlacionado para que o cliente, no fim do dia, receba os indicadores priorizados, né? É sempre aquela mesma dor, né? Poxa, eu tenho um monte de relatório de indicadores, por onde eu começo? Qual ferramenta eu gerencio primeiro? E aí, a nossa plataforma, que depois eu vou aprofundar um pouquinho mais à frente, ela tem essa perspectiva, né? Ela consegue conectar e correlacionar. E, obviamente, quando a gente fala de um CISO, do time técnico, inclusive, né, que tem que operar muitas ferramentas, a junção, a consolidação de tudo isso em um único painel é algo que traz um nível de visibilidade muito mais amplo e corrobora também para conseguirmos identificar quais são as lacunas a serem priorizadas. E aí, só para comentar um pouquinho, como tudo isso acontece, né? Então, primeiro eu tenho os meus serviços, né? O cliente possui os serviços contratados ali com a SEC, que estão operando nas suas disciplinas, só que ainda não conectado. Quando a gente transborda, né, e consegue conectar isso dentro da nossa plataforma, começam a acontecer as correlações entre os serviços. E, no fim, a entrega para o cliente final, a gente consegue trazer para ele uma visão de quais são as caixas principais, né, as joias da coroa que ele pode começar a proteger, por onde ele começa, porque é uma dor muito grande, né? Eu tenho centenas de relatórios e ferramentas por onde eu começo a executar o trabalho de mitigação e correção, e a camada de decisão também. Poxa, a decisão financeira, muitas vezes, né? Eu vou atacar esse nesse momento que representa financeiramente um risco maior do que, de repente, uma outra não conformidade. Okay? Então, todo esse modelo, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais também, ocorre dentro da plataforma da SEC e muito disso tudo construído aqui por IA. Bom, entrando na primeira etapa do nosso módulo de compliance, na nossa arquitetura de exposição, eu gostaria de compartilhar um pouco do nosso programa de Exposure Management. Basicamente, esse programa ele visa executar um diagnóstico nos nossos clientes para identificar configurações que são falhas, por exemplo, muitas configurações que muitas vezes são padrões, serviços necessários que estão habilitados, e trazer para o cliente uma visibilidade de quais são esses pontos e também ajudá-lo no processo de mitigação. Esse modelo de compliance, ele pode se adequar a diversas empresas de diversos segmentos de negócio também. Existem, inclusive, grandes bancos ou outras empresas que possuem uma regulação um pouco mais exigente, então entra aqui agora a questão do CIS Benchmark, no qual a gente consegue ajudar o cliente nesse processo de certificação também a partir dos controles. Como eles são regulados, muitas vezes eles têm que ter esse nível de compliance. Mas não necessariamente estamos falando das grandes organizações menores também, com certeza esse modelo se aplica, é um modelo customizável, porque a gente precisa, de certa forma, ter um certo balanceamento entre a proteção e o impacto ao negócio, então isso tudo é equilibrado e ajustado. E quando a gente fala de controles, são inúmeros, né? Mas basicamente, de forma bem resumida, a gente tem controles ali que estão trazendo barreiras de proteção, que estão revisando políticas de senha, ativando criptografia e outros temas também que são bem relevantes. É uma quantidade bem significativa e aí, junto com o Qualys e a SEC, a gente consegue, além de trazer a visibilidade, ajudar o cliente no processo de correção das não conformidades também. E como que essa operação acontece? Basicamente, o cliente ele não opera sozinho. A SEC, como parceira do cliente em toda a sua jornada ali de maturidade, inclusive, e focada ali em elevar o seu nível de resiliência, nesse modelo nós podemos operar o motor do cliente, seja ele Qualys ou outra plataforma, a gente consegue, de certa forma, operar tem o apoio do time que vai estar orientando o cliente quanto aos controles, né, por onde eu começo, qual é o melhor pacote aqui para correção. Temos muitas ferramentas já desenvolvidas que ajudam o cliente nesse processo de, poxa, preciso fazer a aplicação de repente de um controle ou de um pacote completo. Temos algumas ferramentas que isso ajuda o cliente no processo de escala
inclusive dessas correções. E, obviamente, quando você escala, você passa a ter um nível de superfície ali menor de risco, né? E outro ponto que são as janelas. Muitas vezes o cliente precisa de um acompanhamento mais técnico para uma janela de aplicação de um controle, de uma correção de vulnerabilidade, e entra o time da SEC para ajudar o cliente nesse processo. Muitas vezes até explicando os controles ou até acompanhando o cliente no processo de execução também. Portanto, o nosso compromisso frente a esse serviço não é apenas entregar para o cliente um monte de relatórios e pontos falhos, e sim ajudar ele nesse desenho e também utilizando as nossas plataformas para entender por onde eu começo e aquilo que é mais relevante para o meu negócio. Existem formas da gente conseguir mensurar também essa questão de que nível que eu estou, para onde eu quero ir. E aí, dentro desse conceito, nós desenhamos aqui uma régua de maturidade, no qual a gente consegue aferir, a partir de um cliente que está começando com a gente agora, em qual nível ele se encontra referente aos controles do CIS Benchmark. E isso é importante porque nos ajuda a entender o próximo passo, ajuda a entender, inclusive, qual é o nível que esse cliente, essa tecnologia, enfim, se encontra, mas também traz um norte da onde eu devo estar, qual é o meu próximo passo que eu tenho que executar. Então, a gente consegue hoje, um cliente começou com a gente, está no nível suficiente, poxa, vamos chegar no intermediário em tanto tempo e a gente precisa executar isso. Então, a partir dessa técnica, dessa régua, é possível de ser executado. E aí, obviamente, frente aos clientes que a gente já tem pilotado esse modelo junto com o Qualys de implementação, esses 3 indicadores abaixo são indicadores reais que a gente coletou de indústrias diferentes, tá, do que a gente executa esse programa. E aí, a proposta aqui é mostrar para vocês que o monitoramento ele tem que ser contínuo, porque o ambiente ele é muito vivo, ele cresce, ele perde máquina, enfim. Todo mundo sabe aqui o dinamismo que a gente tem hoje em questão de asset, então é importante ter uma visibilidade contínua frente a todo esse monitoramento. Só que também faz parte do nosso escopo de atuação ajudar o cliente nesse processo de elevação de maturidade. Então, veja, pelo caso ali dos assets Windows, né? Esse cliente de segmento de varejo estava ali com 28% dos itens implementados. Passamos por algumas ondas de homologação, de implementação, subiu máquina, desceu máquina, até o momento que estava tudo já no radar para poder subir os controles a nível do domínio, subiu essa política e as máquinas passaram a receber. Então, cada tecnologia também existe uma inteligência, uma forma também de implementar esses controles. E o time da SEC está aqui para ajudar todos nesse processo de implementação também. Bom, pessoal, dando sequência à nossa série, eu convido aqui o Vinícius, que é o nosso especialista em cloud, para comentar um pouquinho sobre o serviço de CSPM aqui da SEC. Vinícius, bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, Félix. Bom dia a todos. Eu sou Vinícius Barros, analista sênior de serviços gerenciados de segurança. Estou à frente de Cloud Security da SEC, atuando também como Technical Account Manager. Vou falar um pouquinho sobre CSPM, Cloud Security Posture Management, que é a base de tudo quando falamos de segurança em nuvem. Então, o que seria, né, CSPM? O que ele identifica, né? CSPM, na prática, ele é um raio-x contínuo do seu ambiente de nuvem. Ele olha para a configuração dos seus recursos, estando eles na AWS, na Azure, GCP ou na OCI da Oracle, e aponta onde existe o risco antes que o risco se torne realmente um problema tangível, um problema real. Isso vai desde coisas bem sensíveis, como um bucket S3 ou um storage account exposto publicamente, até coisas mais silenciosas ali, como uma conta com privilégio excessivo, sem MFA habilitado, ou uma chave de criptografia mal gerenciada, por exemplo, né? E o ponto principal aqui a maioria dos incidentes de nuvem não vem de um ataque sofisticado, e sim de uma configuração mal definida, ou que simplesmente passou despercebido. E o CSPM existe exatamente para isso, para esse papel. Afinal de contas, você não consegue corrigir aquilo que nem sabe que existe. Então, a visibilidade é o primeiro passo da proteção e não um extra, né? E como que a SEC, né, opera o CSPM? A gente opera esse CSPM tanto na nossa ferramenta proprietária, que é o Cloud Exposure Management, quanto em cima do Qualys Total Cloud, que é uma das plataformas mais completas e robustas aí que temos no mercado, né? Mas tecnologia sozinha
acaba não resolvendo um problema como um todo. Por isso a SEC entrega uma camada de serviço em cima de tudo isso, que é um modelo SaaS combinado com entrega personalizada, né? O cliente recebe relatórios no formato de plano de ação com acompanhamento de um técnico account manager, alguém que vai ajudar a priorizar o que realmente importa em cada fase do projeto e que também auxilia na correção de alguns itens, né? Na prática, isso significa duas coisas importantes para o cliente. Primeiro, uma visão executiva com score e evolução histórica, fácil de ser entendido pela diretoria, por exemplo. E segundo, priorização de verdade, né? A gente não entrega uma lista de 500 achados genéricos, a gente aponta os quick wins e os pontos críticos que o ambiente possui. Né? E quando falamos aí de quick wins, são aquelas vulnerabilidades que, ao corrigirmos, ganhamos aí na diminuição da superfície de ataque no ambiente, fazendo isso com um baixo esforço operacional, que é muito importante. Então, no fim, o cliente não recebe só um dashboard, ele recebe um plano de correção contínua com suporte técnico do início ao fim, né? Bom, o próximo passo, né, da segurança em nuvem. Tudo que eu falei até agora, né, sobre CSPM resolve uma boa parte, né, uma parte muito importante do problema, que é a configuração equivocada. Mas hoje a superfície de risco na nuvem é maior do que isso. E é aí que entra o CNAPP, Cloud Native Application Protection Platform. Então, como o nome já diz, né, ele não é apenas uma ferramenta, ele é uma ferramenta separada, ele é uma plataforma que é a própria evolução natural do CSPM, trazendo ali a mesma visibilidade, mas cobrindo também outros essenciais ângulos do risco, né? Dentro do CNAPP da Qualys, não temos apenas um módulo de CSPM, há vários outros que são responsáveis pela proteção, por exemplo, de workloads, Kubernetes, containers, focado em identidade, focado em infraestrutura as a code, infraestrutura como código, e para ferramentas como o Microsoft 365, por exemplo. Além disso, com o Qualys Total Cloud, temos o Keyflow, que é o responsável por corrigir automaticamente as vulnerabilidades no ambiente de nuvem, sem depender aí de intervenção de um analista, o que reduz drasticamente o tempo entre identificar e corrigir uma não conformidade encontrada, né? Então, a pergunta para a reflexão que fica é a seguinte: se hoje eu tenho com o CSPM essa visibilidade essa visibilidade das minhas configurações na nuvem, quem estaria olhando para os outros recursos da minha infraestrutura? O CNAPP, então, é a resposta para essa pergunta, né? Ele fecha essa lacuna, né, que vai além do que o CSPM cobre isoladamente e protege também, como falamos, né, workloads, código, identidade e ameaças em tempo real. Espero que esse assunto tenha sido interessante e esclarecedor para todos. Agora eu passo a palavra para o Lucas Fernandes, nosso consultor de cibersegurança aqui na SEC, que vai abordar temas de gestão de vulnerabilidades e patch management também. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, como o Vinícius já sinalizou, né, eu sou o Lucas Fernandes, eu sou consultor aqui de segurança da SEC. Eu também sou especialista em gestão de vulnerabilidades. E aí eu vou estar passando, mostrando para vocês, né, um pouco mais sobre essa parte de vulnerabilidades e patch management, etc. Um outro ponto caso alguém tenha alguma dúvida, pessoal, podem já ir mandando no chat, tá? A gente pega elas em retroativo e aí já consegue trazer isso nas respostas de dúvida e etc. Algumas pessoas sinalizaram que teve algum tipo de travamento. Se puderem atualizar, por favor, acredito que deva normalizar. Bom, vou seguindo aqui com a apresentação, mas qualquer coisa podem sinalizar no chat. Bom, aqui eu vou falar um pouco mais sobre a parte de gestão de vulnerabilidades, como baseado no que tem problemas relacionados a, por exemplo, versionamento, a exposições indevidas de aplicações e assim por diante. É um pouco diferente do que foi falado anteriormente, como imposture e CSPM,
é utilizado um benchmark para fazer essa correlação de o que está indevidamente configurado, por exemplo. Já nesse caso, a gente se baseia no encontrar e mitigar vulnerabilidades inerentes de cada versão, por exemplo, de um sistema operacional, de um browser, de uma aplicação. Então, a gente passa um pouco mais para esse lado de versionamento dos itens e os CVEs atreladas, né, por assim dizer, ainda que também tenhamos algumas verificações de configuração que apresentam riscos para a empresa. A gente faz essa parte de verificação tanto interna e se possível, né, de forma autenticada, para a gente ter a maior granularidade possível ali das informações, quanto externa, para verificar essa parte de exposição do ambiente de cada cliente, e também da parte de aplicações. Então, acaba que, mesmo as aplicações, muitas das vezes estando nesse ambiente externo, o tipo de escaneamento acaba sendo um pouco diferente de um para o outro, até por conta do tipo de hospedagem da aplicação ou o tipo de ativo que tá situado naquele aspecto. Muitas vezes o escaneamento de infraestrutura ele vai fazer esse escaneamento do que está hospedando a aplicação. Então, muitas vezes você faz essa dupla checagem para fazer as verificações. Bom, no nosso caso, a gente também utiliza, como a gente utilizava diversas ferramentas e hoje em dia a gente também tem capacidade de gerenciar essas ferramentas, a gente usa hoje em dia bastante do Qualys, mas ao mesmo tempo a gente tem uma priorização. Essa priorização ela é baseada na criticidade da vulnerabilidade, na criticidade do ativo, na exposição do ativo, na presença da vulnerabilidade na lista KEV, que é uma lista que apresenta as vulnerabilidades que já tem um exploit conhecido, por exemplo, e no EPSS, que é o índice de explorabilidade daquela vulnerabilidade, o quão fácil ela é explorável, o quão conhecida é a exploração dessa vulnerabilidade, o que acaba entrando em conjunto com a lista KEV, porém são muito críticos, né? São visualizações muito críticas por conta do conhecimento sobre essas vulnerabilidades. Com isso, nós criamos uma pontuação SEC, em que essa pontuação, a ideia dela é trazer qual é o risco atrelado àquela vulnerabilidade. Então, muitas vezes, a vulnerabilidade ela pode ter um CVSS, vamos dizer assim, 10, mas ela apresentar um risco menor do que uma vulnerabilidade com CVSS 8, por exemplo, um CVSS 7,5. Porque, às vezes, essa vulnerabilidade mais crítica pode estar pode estar isolada dentro da rede, algo muito interno, num ativo que não é crítico para a empresa. Então, muitas vezes não faz tanto sentido colocar esforço na resolução daquela vulnerabilidade só por conta da criticidade dela. Seria muito mais a relação dela com o ambiente de cada cliente. E aí, uma vulnerabilidade, às vezes, 7,5 pode estar exposta para a internet, pode estar um ativo muito crítico da empresa que não pode parar. Então, acaba sendo muito mais relevante estar sempre na ponta da lança ali, aquele ativo com todas as atualizações e tudo que precisa ser feito. Com isso, a gente trabalha num modelo de ciclo assistido em que a gente faz a descoberta contínua do ambiente do cliente e aí pega essas vulnerabilidades, o que está exposto, tudo, as criticidades, a gente gera a nossa priorização, e aí nossa priorização é essa própria priorização SEC, gerando também um plano de correção com análise. Fazemos uma análise do ambiente, indicamos alguns pontos, por exemplo, qual é o ativo que detém a maior quantidade de vulnerabilidades, que então pode ser um ponto de entrada ali de algum atacante, alguma coisa assim. Também as vulnerabilidades que apresentam maior risco para o ambiente de vocês. E também, por exemplo, a vulnerabilidade que tem a maior incidência dentro do ambiente de vocês. Então, você consegue ter essas visualizações gerando ali possíveis frentes de mitigação de vulnerabilidade. Então, vai depender muito de como o cliente quer abordar esse tema e, inclusive, como o próprio Vinícius falou, a ideia é ter também esses quick wins, né? Ter
esses pontos de maior facilidade ali, que a gente consiga assistir com vocês para que essa correção seja feita de forma interina e de forma mais eficiente possível. Posteriormente a esse plano, a gente faz também a validação das correções. Então, o cliente ele faz a aplicação, por exemplo, de algum patch ou faz a atualização de um sistema operacional. A gente faz essa validação mediante o próprio escaneamento. E aí o escaneamento ele pode ser voltado de duas maneiras, né? Seria via agentes instalados nos próprios ativos, como também via appliance, que seria uma máquina fazendo o escaneamento e fazendo as requisições para a rede por completo. E aí a gente faz essa verificação dessas vulnerabilidades, se elas foram realmente mitigadas ou não, e também todo esse processo de tentar encontrar ali onde é que ela está, o que está acontecendo, como é que a gente pode ajudar ao máximo para que o cliente possa fazer esse tipo de correção. E com isso, a gente faz cadências também de acompanhamento, exatamente para entender como é que é essa dinâmica, os processos de cada cliente e conseguir dar esse norte para que os clientes tenham essa parte assistida de correções, mantendo aí, voltando, né, para o início da descoberta das novas vulnerabilidades do ambiente e também da sinalização das que foram mitigadas anteriormente. Como um adicional, né, no nosso modelo, nos módulos do próprio Qualys, né, a gente tem a parte de patch management, é uma parte que ela vai fazer toda a mitigação das vulnerabilidades, principalmente voltadas para patches recorrentes. Então, por exemplo, o Patch Tuesday acontece toda segunda, terça-feira do mês, e a tendência é que nós tenhamos algumas verificações com os clientes, alguns alinhamentos com os clientes, e aí consigamos fazer, após o patch management, vamos dizer que 2 janelas de atualização, isso de forma automática pelo próprio Qualys. Uma janela em homologação e outra janela em produção. Então, essa divisão acaba sendo muito dependente de como é o processo e como são as políticas dos próprios clientes. Com isso, a gente consegue fazer essa limpeza inicial, né, e contínua ali dos meses, para que as equipes, por exemplo, do cliente possam fazer as correções ali que demandem, às vezes, mudanças de sistema operacional, migrações de ferramentas e aplicações, que acabam sendo um pouco mais complexas, né, e não trabalhem tanto em cima somente de muitas vezes, atualização simples, né, de um Google Chrome, de um Edge, de um Zoom, por exemplo, e assim por diante. E aí, com isso, eu finalizo aqui a parte de gestão de vulnerabilidade. Eu entendo que a gente tem um pouco tempo aqui, mas a gente está aberto também a conversas e aí perguntas, por exemplo, um pouco mais aprofundadas, caso desejem. E eu vou passar de volta a bola aqui para o Félix, que ele vai seguir com a nossa reunião. Beleza, Lucas, muito obrigado. Pessoal, usem o chat para colocar as perguntas. E algo bacana que, ouvindo o Vinícius e o Lucas trouxeram, é a importância da conexão de tudo isso que compõe o nosso programa de exposure. Porque vejam que nós não estamos olhando somente uma fatia do problema, né, ou do ambiente como um todo, desde a parte da cloud, né, aquilo que de fato as nuvens estão gerenciando, o seu perímetro também, as publicações, as páginas web, endereços também sendo cobertos pela parte de vulnerabilidade. E quando a gente vem para o ambiente interno, a gente também consegue, dentro desse modelo, identificar essas vulnerabilidades, identificar os pontos falhos através ali do serviço de compliance. Mas tem um ponto nisso tudo, né? Se todos observarem ali as leis de cibersegurança que estão sendo atualizadas com frequência, tanto as brasileiras quanto as externas também, muito está se falando sobre o terceiro. Aquela empresa que muitas vezes se conecta com o nosso ambiente, com a nossa rede, com a nossa aplicação. Será que eles têm um programa de vulnerabilidade também? Como é que eles estão operando isso? E não é difícil, se a gente buscar casos recentes aqui no Brasil, inclusive, de empresas que foram afetadas pelo seu terceiro, existem vários relatos e a chance disso se potencializar é muito grande, caso também o cliente em si não tenha um olhar um pouco mais aprofundado para o seu terceiro. Então, dentro dessa necessidade, nós também da SEC construímos um modelo de exposure muito pensado também no seu terceiro. Ou seja,
quais são os sinais, que telemetria eu, como empresa, consigo extrair daquele parceiro, não para corrigir o ambiente dele, mas também para me ajudar a me proteger, né? Eu ter identificação ali de lacunas de risco que eu vou orientar para que ele, de certa forma, corrija, se ele quiser continuar operando comigo essa jornada. Então, dentro desse modelo, eu apresento um pouco para vocês, nesse momento, o nosso programa de exposure, muito focado no terceiro. Qual é a principal dor, né? Muitas vezes nós temos diversos fornecedores, né, muitas cadeias ali de fornecimento, de empresas que estão se conectando na nossa infraestrutura, nossas aplicações, que muitas vezes são empresas de call center também, que estão ali, de certa forma, prestando esse serviço, só que não tem visibilidade de quais são os programas que ela possui de segurança. Claro, existe um due diligence que é executado, né? Existem várias consultas ali, mas tá bom, qual é o sinal vivo disso tudo? Existe ou não existe? E aí, por isso que a gente trouxe esse trabalho muito focado na proteção do terceiro. E o que acontece é isso, né? Muitas vezes eu tenho as janelas cegas ali, eu tenho auditorias muitas vezes que são pontuais, ou que não são muitas vezes efetivas, ou são baseadas ali em evidências ou perguntas e respostas, então me cria uma lacuna, né, que eu não tenho visibilidade, e a principal dor é que muitos dos ataques também podem acontecer pela cadeia do fornecedor. Okay? E como tudo isso acontece, né? Primeiro que, para que esse modelo seja possível, nós precisamos de 3 dimensões para executar esse trabalho. Primeiro, a descoberta. Eu preciso enxergar, assim, o ecossistema daquele meu parceiro. Eu vou precisar, obviamente, ter ali um NDA assinado com ele, uma autorização para executar, até porque, sim, se ele não tiver, não quiser me prestar conta disso tudo, talvez não é um parceiro para estar trabalhando com a gente, certo? Então, eu preciso ter um programa, um processo que vai me ajudar a descobrir esses ativos, que eu vou ter um controle, ok, quais são as vulnerabilidades que esse parceiro eventualmente possui para as máquinas que estão se conectando ao meu ambiente ou máquinas que compõem esse sistema, quais são os acessos, há vulnerabilidades, há compliance, né? E, por fim, a governança. Por que a governança é importante? Porque o contratante, né, o cliente em si, contratante, precisa entender o que está se passando através de controles, de visualizações, para que ajude ele também, inclusive, na tomada de decisão. E muitas vezes existem riscos também associados. Então, como é que a gente consegue, de certa forma, tangibilizar esse risco e mostrar para o contratante, depois para a empresa terceira, que existem pontos de melhoria? E aí a gente consegue, dentro desse modelo, ter uma cobertura mais 360, não só da sua companhia, mas também daquelas pequenas perninhas de conexão que estão acontecendo quando a gente fala do ambiente de terceiro. Na prática, como tudo isso funciona? Primeiro, tem os ativos dos clientes que devem sim fazer parte de um monitoramento, claro que é muito segmentado, mas eu preciso ter telemetria, preciso ter forma de coletar esses sinais ali que o meu terceiro está gerando, trazer isso para uma camada de inteligência da SEC. Então, da mesma forma que apresentamos até aqui a possibilidade com o Qualys também é um ativador desse modelo, que dentro do mesmo agente que eu vou fornecer, ou eu vou ter um comum acordo com aquele terceiro, eu vou conseguir coletar essa telemetria, trazer aqui para dentro da nossa base, da nossa inteligência, para conseguir gerar essas informações. Ao mesmo tempo, se aquele terceiro, se ele tem uma infraestrutura mais robusta, um parceiro maior, por exemplo, que tem ali camadas de proteção de endpoint, como um XDR, um anti-malware, tipo de coisa, eu consigo coletar esses sinais também que estão nesse terceiro para que isso vire uma telemetria para o contratante, para o cliente em si. Consigo também, dependendo do tamanho do cliente, ter uma análise da sua superfície, no sentido de ASM, né, que está exposto daquele parceiro, credenciais vazados, esse tipo de coisa. E quando eu tenho uma conexão com essa empresa terceira, se existe uma comunicação ali entre firewalls, por exemplo, uma passagem de firewalls, ok. Quais são as regras que aquele terceiro dispõe no seu firewall? Será que tem alguma coisa que está permitindo uma conexão para fora, uma regra muito autorizada? Então, a partir desses mecanismos, a gente consegue coletar esses sinais e trazer para o cliente uma visão de monitoramento daquele terceiro também. E, obviamente, o terceiro está se valendo desse resultado para que ele também melhore seu ambiente e ambos ali se beneficiem desse modelo. Na prática, a dimensão dessa telemetria ela acontece em alguns vetores. Então, desde a parte dos ativos de geolocalização que nós conseguimos coletar através dos agentes, até a parte de compliance, vulnerabilidade, software, firewall. Cada um desses pontos ele tem a sua especificação, então tudo isso vira uma telemetria e o cliente contratante no fim do dia, ele consegue não só visualizar também o cenário daquela empresa, como também ele consegue muitas vezes customizar, porque, por exemplo, uma empresa de repente pequena que só acessa uma aplicação web não vai ter um firewall, então eu consigo também trazer níveis de customização para esse serviço.
E aí eu vou só compartilhar uma outra tela para mostrar um pouquinho para vocês como tudo isso acontece na prática, tá? Esse aqui é o painel que os clientes recebem, no qual ele mostra o tamanho das empresas representadas por essas bolinhas aqui. Então, quantos ativos eu estou monitorando. Tem uma função também que consegue receber uma média de faturamento a partir de uma pesquisa de qual é o faturamento que ele tem, para que a gente traga essa de mensagem. Se essa empresa de repente sofreu um problema, sofreu uma invasão, qual é a perda financeira que eu passo a ter a partir desse problema? Né? E a cor da bolinha, ela simboliza também o grau de risco frente a todo aquela telemetria que nós estamos monitorando, né? Seja uma empresa que está em risco, que merece atenção, ou que está em um nível confiável. E para o cliente contratante, ele consegue, conforme esse exemplo abaixo, ter uma visibilidade de cada uma das suas empresas, aquelas que são mais críticas para o seu negócio, qual o nível de segurança que elas possuem em frente a todas essas telemetrias que nós estamos aqui consultando. E eu consigo, inclusive, fazer um drill down dessa informação, né? Quando eu faço um clique aqui no cliente, por exemplo, no terceiro, eu consigo entender para cada um dos sinais que nós estamos coletando uma visão agrupada em um score do que está se passando. Então, eu consigo responder a questão da geolocalização daqueles ativos, eu consigo entender também qual é o nível de compliance que esse meu parceiro, para os ativos que ele se conecta no meu ambiente, qual o nível desse compliance que ele está aplicando, se tem firewall também, quais são os controles do firewall que estão ativos, as vulnerabilidades que muitas vezes essas máquinas possuem, que estão sendo usadas para essa conexão, servidores, pontos de pets também que eventualmente estejam em abertos, a gente consegue trazer essa visibilidade. E o software, porque muitas vezes aquela empresa, ela pode instalar, ter permissão para instalar, ter permissão de mim, o usuário vai lá e instala um monte de softwares. Mas será que algum desses softwares pode me trazer um risco para a minha operação, eu como cliente? Então, a partir dessa feature de software, eu consigo entender aquilo que também que está instalado na máquina, criando condições para identificar, eventualmente, softwares que são de segurança na máquina e que devem estar em todos. Então, eu consigo ter uma visão dos softwares que estão aparecendo, para também os que não estão. Isso vira um ponto de não conformidade aqui para esse terceiro. E eventuais softwares que não estão homologados. Ou seja, eu, como cliente contratante, não homologo ou não autorizo que aquele fornecedor tenha determinado software. Então, todos os sinais, eles viram o score e ajudam a fazer a composição geral que eu mostrei anteriormente. E o firewall também, como eu comentei, então, quando existe uma comunicação ali entre firewalls dentro dessa arquitetura, é possível também ter uma fotografia do firewall daquele terceiro para que a gente entenda, poxa, tem uma regra muito permissiva, tem uma regra, de repente, que tem um NAT externo, então, a partir disso também, todo esse conteúdo ele vem aqui para a nossa plataforma. E se, eventualmente, aquele meu terceiro vai também passar por um processo de auditoria ou por um processo também de uma análise ofensiva, né, de um BTS, por exemplo, tipo de coisa, tudo isso a gente já consegue conectar com o nosso modelo aqui do TPRM e gerar um score diferenciado para aquela conta. Tá? Então veja que o principal ponto é conseguir apresentar para o contratante, a partir dessa visão de telemetria, os sinais também que o meu parceiro que conecta ao meu ambiente, ele está expondo. E, obviamente, numa visão muito mais simples e ampla, como é que cada parceiro, frente ao que nós estamos analisando, ele se comporta. Okay? E tudo isso vira sinais, vira insumo também para que o parceiro foque ali na correção. Então vejam que o nosso programa em si, ele tem uma efetividade não só para a empresa em si que está contratando o serviço, mas a gente consegue escalar isso também para os meus terceiros que fazem parte do meu ecossistema também. Bom, e como tudo isso também de fato acontece, tá, pessoal? Aqui a gente, obviamente, trouxe várias caixinhas, mas como tudo isso se conecta? Então, a SEC tem uma ferramenta de resiliência que se chama Nautilus. A proposta dessa solução, de fato, é conectar todo o seu risco em um só lugar. Então, é uma ferramenta ali com um design que permite tanto um time técnico, né, uma pessoa que é mais técnica, a concitar e coletar os seus dados ali, seus resultados das diversas fontes que nós possuímos aqui, que a gente tem contratado, como também permite a uma liderança, a um gestor, visualizar o seu score, o seu nível geral de não conformidade, então tudo num único canal. E quando o cliente usa essa plataforma conectada com outro serviço, por exemplo, que é o RAP, nós conseguimos gerar uma visão de risco pro negócio. Então, a gente está mudando a abordagem e a apresentação, não mais para o time técnico e gerencial, mas muitas vezes para o board, mostrando para ele que, numa visão financeira, aquilo que deve ser priorizado
Então, dentro de todo esse programa do ecossistema do Nautilus, né, e aqui entra uma caixa muito grande também da nossa inteligência, junto com o IA, é possível de trazer essas visões em diferentes níveis para diferentes públicos, mostrando o objetivo e o risco que deve ser atacado. Obviamente, esse ecossistema tem a sua IA embarcada, então cada um dos modelos ali tem uma função específica. Então, quando a gente fala também do FRA, existe a conexão ali com a parte financeira para entender qual é o risco, muito conectado com a questão do FAIR também, e toda essa telemetria do cliente passa a ser entregue a partir do nosso Nautilus. Aí aqui só para mostrar um pouquinho para vocês como que é essa interface. Então vejam que ela é muito simples também, né? Por exemplo, um board que está conectando na plataforma, um gerente que precisa muitas vezes gerar um indicador urgente através do LLM, escrevendo ali o que ele precisa, muitas vezes falando, explicando ali qual é a ideia que ele necessita, a própria solução já se conecta nesses diversos módulos, sinais que nós temos dentro dos serviços contratados e traz do solicitante ali uma tela, um report, um detalhamento, tá? A partir do Nautilus. E para que tudo isso também aconteça, eu queria comentar um pouquinho sobre o nosso módulo do FRA, o Fast Resilience Assessment. Qual é a proposta? Uma empresa que muitas vezes não sabe qual é o seu nível de resiliência, né? Em que momento que ela está, quais são as principais dores, por exemplo. Esse nosso programa permite que, em uma sessão de aproximadamente 50 minutos com um cliente, muito embasado, inclusive, no NIST, que a gente consiga gerar uma visibilidade tanto gerencial quanto executiva, frente às lacunas que são analisadas, do que é importante para aquele cliente naquele momento fazer o investimento. E o principal também, uma visão de jornada, aonde eu estou, aonde eu posso chegar, através desse mecanismo, a gente consegue identificar essas dores e projetar junto àquele cliente uma jornada de maturidade. Isso tanto numa linguagem mais gerencial quanto executiva. Então, é um programa que não tem custo, então eu convido, inclusive, todos, depois que quiserem executar esse exercício dentro do seu ambiente. Ele projeta essas dimensões, por exemplo, dá uma nota também de peso, e isso ajuda, né, muitas vezes, a levar para o board da companhia ali a prioridade de investimento também. Então, a partir dessas métricas que a gente executa dentro do modelo do FRA. Então, no slide seguinte, tem um QR Code que vocês podem utilizar para conseguir entrar em contato com a SEC para que a gente combine esse exercício com vocês. Então, lembre-se que a proposta é trazer uma visão também de resiliência, né? Aquela empresa, em que momento que ela está? Ela tem pontos de resiliência, ela tem pontos ali que merecem um pouco mais de atenção, é identidade, é compliance, então essa aferição nos ajuda a entender o cenário e projetar propostas também ali para aquele cliente, para que ele amadureça e crie mais resiliência também. Ok? Então, deixo aqui o convite para todos, por favor, utilizem o QR Code, teremos também no chat o link para que vocês façam o cadastro. O exercício que ele não é intrusivo, então a gente não precisa se conectar ao ambiente, coletar dados, é uma sessão muitas vezes de 50 minutos ali para entender o negócio e que gera um material muito rico que muitas empresas no qual nós estamos executando esse trabalho têm levado esse resultado, inclusive, ao board para mostrar eventuais deficiências e como a SEC pode apoiá-los nesse processo de elevação de maturidade. Bom, e agora chegamos na nossa sessão de dúvidas. Por favor, fiquem à vontade para colocar os pontos aqui no chat que teremos um tempo de resposta. O Lucas Vinícius. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade. Denis Dias escreveu aqui para nós: se o serviço de TPRM substitui meu processo de due diligence de fornecedores. É um bom ponto, Denis. Obrigado pela sua pergunta. E na prática, não, ele se complementa, tá? Porque o due diligence vai ter uma função muitas vezes ali inicial ou com uma certa recorrência, mas quando a gente traz a solução do TPRM, tem que ser algo vivo, né? Algo que traga, de certa forma, a telemetria e os sinais ali com uma janela de tempo menor, para que vocês, inclusive, tenham tempo de atuação e envolvam também o terceiro para correção, ok? Então, são pontos que se complementam. Obrigado pela pergunta. A Cibele trouxe aqui um que eu acredito que seja para mim, Félix.
Vocês Isso. cobrem o ambiente interno e o que está exposto na internet ou só um? Então, na verdade, a gente cobre as 3 frentes, tá? Tanto o interno quanto o exposto para a internet, como o de aplicação, que na maioria das vezes é exposto para a internet, porém algumas vezes também é interno e também conseguimos fazer esse tipo de escaneamento, tá? Uhum. Ótimo, Lucas. Fábio Melo, bom dia, Fábio. Qual seria a carga do scan na rede se tem sobrecarga? Fábio, o Qualys em si é uma solução muito robusta, então existem parametrizações também que podem ser feitas nos agentes. Por default, não tem que acontecer nenhum tipo de sobrecarga, tá? Caso a gente identifique, porque cada ambiente também, cada rede tem ali o seu throughput, N cenários, existem parâmetros que são possíveis de customizar. Mas eu te digo que na maioria dos clientes que a gente tem rodado o modelo, a parametrização ela tá default, tá? Então não tem necessidade. E como também a coleta dos dados muitas vezes são metadados, né, que acabam vindo ali e depois isso é processado ali pela Qualys, o consumo ele é muito baixo e a gente não tem caso ali, relatos recentes, né, de problemas de sobreposição da rede, ok? Sobrecarga. Obrigado pela pergunta. Só para adicionar também um complemento, Félix. No caso, se o que você estiver sinalizando seja o scan de vulnerabilidades, ô Fábio, no caso do appliance, a gente trabalha sempre com a instalação do appliance e testes dentro do ambiente do cliente. Então, esses testes, mediante, se tiver algum tipo de com algum tipo de lentidão, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue sim fazer essa adequação do próprio escaneamento para o ambiente de cada cliente. No caso do agente instalado, aí é muito mais voltado para o que o Félix sinalizou, que é o próprio hardware da máquina é utilizado para fazer o envio das informações. Então, acaba tendo uma carga mínima ali de dados, né, e de hardware para ser utilizado e que envia para a nuvem do próprio Qualys. Isso vale para o CSPM também, ambos utilizam da mesma mecânica de instalação de agentes, principalmente. Isso, no caso de CSPM, só complementando aqui, pessoal, foi realmente muito boa a pergunta, né, um ponto importante que, assim, no mundo de CSPM e CNEP, a gente chama isso de assessment, né, que é uma avaliação ali, é uma análise do ambiente, né, e essa análise ele não gera nenhum impacto de performance, né, no ambiente cloud, porque a ferramenta ela não vai instalar nada, no caso aqui de cloud, ela não vai instalar nada e nem executar dentro dos seus recursos ali na nuvem, né? Ela vai apenas consumir diretamente a API dos provedores de nuvem, né? Que são esses 4 aí, os principais que nós temos, né? Como eu mencionei durante a apresentação. Então, ela consome direto essa API e não onera o ambiente da nuvem. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. O Lucas Fagundes, bom dia, Lucas. Caso a empresa utilize o Active Directory on-premise, essa ferramenta consegue identificar configurações inseguras e riscos na sua identidade? Sim, também é possível dentro do AD on-premise. Naturalmente, ali o agente ele pode ser instalado. Existem controles específicos do CIS que são focados no AD. E aí o tema de identidade, dependendo da situação que você necessite também, a gente consegue conectar. Se de repente o Qualys não atender a sua necessidade especificamente, nós temos o time da NetBR, inclusive com a temática de identidade muito quente em todos os cenários hoje de cyber. A gente consegue entender o seu ambiente, o seu negócio e trazer coisas ali, soluções que sejam mais adequadas, tá? Obrigado pela pergunta. Bom, João Ferreira, especialmente falando sobre as questões do mitos. Como a SEC lida com a mudança e urgência. João, obrigado pela pergunta. E o grande ponto, né, e que todas as grandes players também estão direcionando para isso, é a questão da plataformização, né? Quais são os dados, né, que eu tenho de diversas fontes ali, obviamente, que me ajudam a ter uma visão de prioridade para a correção. Só que não é somente a questão da correção, eu preciso também, nesse novo mundo, modelo de IA, inclusive com mitos agora, ter capacidades também mais rápidas de conseguir detectar e responder vulnerabilidades, como o MDR efetivo, né, que utilize ali muitas formas diferentes de conseguir, no menor tempo possível, identificar um problema quando ele está acontecendo e responder também. Então, são as duas caixas que atuam juntas, né? Essa de vulnerabilidade, que é, como eu comentei desde o início, né? A base não mudou, então eu preciso ainda continuar tendo um enfoque nisso para sanar aqueles problemas que eu tenho,
Só que do outro lado eu preciso também ter um monitoramento efetivo, né? E nós aqui da SEC, inclusive, conseguimos ajudá-lo nesse processo. Inclusive o nosso MDR, que é a próxima webinar que teremos na semana que vem também, nós temos tempos ali muito importantes de detecção e resposta ali, com um pouco menos de 5 minutos, através de toda essa arquitetura que depois eu deixo que os meus colegas apresentem na semana que vem, ok? Bom, pessoal, acredito que nosso tempo está chegando ao fim. Caso tenham dúvidas, por favor, mandem por e-mail, mandem pelo chat e faremos a resposta por e-mail. E agora, dando sequência ao nosso conteúdo, nós temos o desafio. Então, como que vai funcionar? Temos uma pergunta. A pessoa que responder primeiro no chat essa pergunta vai estar ganhando aqui o gift card. Como vai funcionar? Então, eu vou projetar a pergunta, as possíveis respostas também, e aí depois o nosso time interno entra em contato com o ganhador para combinar a entrega desse gift card, ok? Então, a pergunta é, a SEC tem uma plataforma de resiliência cibernética onde nós conectamos ali os nossos serviços utilizando IA embarcada a partir de todos os sinais que são coletados. Qual o nome dessa plataforma? E aí temos 5 opções. Resilience Platform, FRA, Nautilus, RAP e Total Cloud. Qual é o nome dessa ferramenta? E a resposta é Nautilus, que é a nossa ferramenta de resiliência. Então, parabéns ali ao ganhador e o nosso time interno entra em contato para combinar a entrega do voucher. Bom, primeiro agradeço a todos por estarem conosco nessa sessão. Caso tenham dúvidas, que tenham também interesse em conhecer um pouco mais sobre a SEC, um pouco mais sobre serviço de exposure, inclusive, nossa plataforma do Nautilus e todo o resto, estamos à disposição nos canais oficiais para essa interação. E também convido a todos para a próxima sessão de webinar, que inclusive vai ser sobre a nossa vertical de MDR com AI, que vai ser no dia 13/8, às 11 horas da manhã. Okay? Então, agradeço a todos, tenham uma ótima quinta-feira e obrigado mais uma vez.